Olá pessoal, então é isso aí, estava curtindo aqui um 246 da Gradiente, 246, equipamento com Super A, né, uma inovação que a Gradiente fez lá, começou em 82, essa série foi lançada em 82, esse amplificador, o 246, o 366, o 1660, o Receiver, o 1560 também é Super A, o 166 da Gradiente também é Super A, então eu estava curtindo aqui o 246. Acabei adquirindo esse equipamento aqui, tem sempre aquela dúvida, Super A ativo, Super A desativado. Para você que não conhece, não sabe sobre isso, a Gradiente mesmo desativava esse sistema Super A, né, que era um sistema classe A, que a Gradiente lançou, e a própria Gradiente, na mesma época, como esse equipamento voltava muito, eu já falei isso num vídeo aí, acho que é na comparação do 246 com o 366, que esse equipamento dava muito defeito. É muito difícil você encontrar um equipamento desse original, totalmente original, placa, é muito difícil, porque ele dava muito defeito. Principalmente por quê? Porque ele é da linha Compo da Gradiente. E na linha Compo a gente sabe que é aquele rackzinho bem curtinho, que os aparelhos iam empilhados um em cima do outro, e aí acabava lá a pessoa não sabendo fazer a parte de empilhamento de equipamento, até inclusive ele vinha com uma etiqueta aqui em cima dizendo para esse amplificador ser o equipamento que estivesse em cima do rack, nada em cima dele. Por quê? Porque é um equipamento Super A, ele aquece. O transistor trabalha numa temperatura muito alta e ele tem que aquecer para poder trabalhar legal. Então ele aquece bem rápido. E o que acontece? Às vezes a pessoa não sabia instalar, ou até mesmo o técnico que instalava não fazia a coisa certa, e acabava esse equipamento sagrado, encontrar um equipamento desse queimado, ou já substituído peça. Então a própria Gradiente na época substituía, voltava muito da assistência esse tipo de equipamento, e a própria Gradiente mandou o pessoal da assistência desativar o Super A. Então esse tipo de equipamento é muito difícil você encontrar ele em estado original. Esse aqui eu acabei adquirindo esse equipamento justamente porque ele está com a placa totalmente original. E aqui pessoal, tem um catálogo bem bonito da Gradiente de época, catálogo original de época da Gradiente. Aqui ó, Gradiente Super A estéreo, integrado amplifiers, módulo 246, módulo 366. Lembrando que o 246 ele veio antes, depois a Gradiente lançou o 366, e aqui está esse catálogo bem bonito mesmo, tem uma foto bem bacana. Ele abre aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só aqui para vocês darem uma olhada. Então aqui é uma parte, vamos abrir ele aqui inteiro para ver. Então abri ele inteiro aqui, ó, é bem grande mesmo, bem bonito esse catálogo. Então aqui você tem o 246 e aqui o 246 e o 366. Você vê o tamanho dele aqui, ó, é bem grandão aqui o catálogo, bem bacana. Vou virar ele aqui pra gente ver aqui o outro lado. E aqui está o outro lado, aqui algumas funções, né, no 246, lembrando que é um catálogo de demonstração, provavelmente um catálogo para ficar na loja. Então para a pessoa que tem interesse no equipamento desse, às vezes pega um catálogo para verificar, para ver quais são as funções do equipamento. Aqui as diferenças do 246 para o 366, e aqui a gente tem uma foto aqui do VU, né, que é o chamariz da época, é o VU dele, e aqui a gente vai ter aqui bem certinho uma foto da placa, mas infelizmente não dá para ver bem aqui os transistores, não dá para ver bem certinho como que tá aqui o transistor do Super A. E aí tem um texto aí, né, explicando bem certinho como é o Super A e tudo mais. E aqui no catálogo ele tem uma ênfase bem grande aqui, ó, no sistema Super A, e aqui tem um texto, né, dizendo bem certinho que o Super A já é utilizado lá fora e tudo mais, e aí a Gradiente inovou e começou a lançar os equipamentos com esse sistema aqui. Claro, cópia da JVC, com certeza, tudo cópia JVC. Super A, e aqui tem um texto bem bacana. Um catálogo bem bonito mesmo da Gradiente, para você ver como na época eles faziam as coisas com capricho, né? Então um catálogo, só desculpa a alça aí da câmera, mas é um catálogo bem bacana mesmo.
Então, pessoal, aqui agora abri o equipamento, vamos dar uma olhadinha por dentro, que é justamente onde eu quero mostrar para vocês aqui o detalhe. E aqui a gente consegue perceber lá, ó, o canal 1, aqui o canal de um dos lados está com o transistor verde e o outro preto original. Aqui é a mesma coisa, o transistor verde de um lado e o transistor preto do outro lado, que é o par dele do outro canal aqui. E uma das coisas que me diz que esse equipamento aqui provavelmente seja bem original, porque a pasta térmica, a gente percebe lá que a pasta térmica onde vai o transistor está bem já suja com o tempo e tudo mais. Então provavelmente esse equipamento aqui seja original de fábrica ainda, não tenha passado por manutenção, nem mesmo na época lá, né, um pouco após, ou na assistência, pegado uma assistência técnica desse equipamento de época, provavelmente ele não foi mexido nem nessa época. Por esses detalhes que eu estou mostrando, né? Além dos dois transistores sejam originais, hoje em dia talvez até você consiga comprar esse transistor para pôr no lugar, mas aqui pela sujeira que está na pasta, a gente pode perceber que esses transistores aqui são originais de fábrica ainda. Como a gente viu aí, os transistores são originais. E aqui o detalhe da placa é o seguinte, a gente percebe aqui, eu vou mostrar bem certinho aqui, ó, é aqui onde vai soldado os transistores, né? Então aqui você tem um de um lado e o outro do outro lado. A gente percebe que o estanho está perfeito, provavelmente feito eletronicamente, então provavelmente confirmando aí a minha tese de que o equipamento esteja original. Outra coisa que eu percebi aqui nessa placa, que praticamente todas as soldas aqui, ó, todas as soldas, né, a gente percebe aqui que todas as soldas têm uma característica de pinagem lá eletrônica e original, né? Não aparece aqui o outro lado. Deixa eu ver se eu mostro o outro lado dos transistores aqui, ó. Como eu disse, ele esquenta um pouco, então a solda fica um pouco assim, ó, fica um pouco queimada, mas a gente percebe que não é de ferro de solda, não é de estanho, não é uma solda que foi refeita depois, parece muito uma solda feita eletronicamente com a fábrica. Perceba que ela esquenta um pouco ali, ó, justamente porque ele trabalha, como eu disse, com uma temperatura alta, então ele esquenta um pouco. Mas aqui, ó, as outras soldas aqui, ó, a gente percebe que é tudo praticamente original, ó, né? Ela não tem marca de solda de estanho, ela não tem marca de ferro de solda. Normalmente é tudo pinagem eletrônica, feita de fábrica. Então, eu quis mostrar tudo isso para vocês, para a gente verificar, perceber que esse equipamento aqui está original. Então ele é um equipamento original, que provavelmente não tenha sofrido manutenção nem na época e nem hoje em dia. E também não tem as marcas, alterações que a Gradiente fazia. Pelo que eu sei, o que a Gradiente fazia para substituir o Super A ou para desativar o Super A, ela fazia algumas emendas aqui, algumas pontes, né, na placa, para eliminar alguma parte do circuito que justamente fazia a filtragem para o Super A. Então ela fazia uma ponte aqui de uma parte a outra, eliminando partes do circuito e desativando o Super A. E normalmente esse tipo de ponte era feita aqui por trás, né? Então digamos aqui por trás, lá mesmo na fábrica da Gradiente, às vezes você pega esse mesmo tipo de equipamento com a placa original, mas com alguns componentes pendurados aqui por atrás da placa. Já peguei muito equipamento com componente pendurado atrás aqui da placa. Então normalmente esse tipo de equipamento é o que o pessoal diz, né, que foi desativado o Super A. Então tudo isso, eu quis mostrar isso para vocês, e agora eu vou fazer a pergunta para os entendidos aí. Mostrando, digamos que esse equipamento realmente seja original, de versão original, que tenha saído de fábrica original com essa placa e com os transistores aqui, como a gente já viu, original. Eu quero fazer a pergunta, esse equipamento aqui, pergunta para quem entende aí, vamos ver. Esse equipamento aqui está com Super A ativado ou o Super A dele está desativado? Pergunta aí, se você sabe responder, deixa aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like. É isso aí, valeu!